Eu sou Luísa e sempre soube do poder que tenho. Aos 32 anos, sou uma mulher que chama a atenção por onde passa, com um corpo que muitos desejam e poucos conseguem. Desde jovem, aprendi a usar minha beleza e sensualidade para me sentir viva, desejada. Para mim, o prazer sempre foi algo essencial, algo que precisava ser vivido com intensidade, sem arrependimentos. Quando me casei com Lorenzo, achei que finalmente encontraria o equilíbrio. Ele parecia ser o homem perfeito para mim. No começo, ele fazia de tudo para me agradar. Os gestos de carinho, os elogios e até a forma como ele me tocava eram tudo o que eu precisava naqueles primeiros meses. Pensava que tinha encontrado alguém capaz de satisfazer minha vontade de me sentir especial, de sentir prazer de uma maneira genuína. No entanto, com o tempo, percebi que isso não era suficiente. Lorenzo, apesar de ser bom em muitas coisas, não sabia como realmente me explorar. Ele não entendia as sutilezas que me faziam sentir viva. Não sabia como despertar em mim o que eu desejava de verdade. O que antes era uma chama acesa foi se apagando, e o que restou foi uma sensação de vazio, de que ele não conseguia me dar tudo o que eu realmente precisava. Foi então que comecei a me questionar profundamente. Eu não queria viver infeliz, mas, ao mesmo tempo, não sabia como mudar a dinâmica que havia se estabelecido entre mim e Lorenzo. Sem realmente planejar, comecei a me envolver com pessoas que me faziam sentir coisas novas, que despertavam algo em mim que Lorenzo já não conseguia mais. Não era apenas o toque ou os gestos, mas a maneira como essas pessoas me viam, como me tratavam, como conversavam comigo. Estava sedenta por aquela atenção, por aquele desejo, por sentir que eu era mais do que apenas uma mulher comum, que minha presença tinha o poder de impactar. A cada encontro, era como se eu redescobrisse uma parte de mim que estava adormecida, uma sensualidade que nunca havia sido completamente reconhecida ou valorizada. Eu me sentia mais viva, mais desejada, como se finalmente a mulher que eu sempre fui estivesse sendo vista de verdade. Porém, no fundo, sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Eu sabia que as consequências de agir dessa forma um dia apareceriam, e a ideia de enfrentá-las me deixava agitada e insegura. Estava em busca de algo que me faltava, mas, ao mesmo tempo, sabia que estava correndo riscos. Até que, um dia, as consequências inevitáveis apareceram. O peso das minhas escolhas se tornou impossível de ignorar, e percebi que não poderia continuar vivendo nessa dualidade, com esse vazio dentro de mim, sem que algo precisasse mudar. E o que quer que acontecesse dali em diante seria, sem dúvida, a consequência das minhas próprias decisões. Era uma tarde comum, daquelas que costumavam ser calmas e tranquilas, quando eu ficava em casa, esperando Lorenzo voltar do trabalho. Antônio, o sobrinho dele, estava comigo também, aguardando a chegada de Lorenzo. Nós começamos a conversar, como sempre fazíamos, mas havia algo no ar que parecia diferente. A conversa fluía naturalmente, mas algo se sentia alterado. Os olhares de Antônio, discretos, mas carregados de uma intenção que eu já começava a reconhecer, começaram a me incomodar de uma forma curiosa. Eu sabia o que ele estava fazendo e, de alguma forma, uma parte de mim se sentiu atraída pela situação. Algo estava acontecendo, mas ainda era sutil, sem que eu pudesse identificar exatamente o que. "Está tudo bem com você, Ana?" perguntou ele, interrompendo meus pensamentos, com um sorriso que parecia mais confiante do que o normal. "Sim, claro. Só um pouco de cansaço, acho", respondi, tentando disfarçar a inquietação que começava a crescer dentro de mim. Algo naquela troca estava diferente, e eu não sabia como lidar com isso. Ele se aproximou um pouco mais, sem pressa, mas com uma segurança no olhar que parecia difícil de ignorar. "Sempre achei que você tinha algo especial", ele disse suavemente, seus olhos fixos nos meus de forma penetrante.
algo que você tenta esconder, mas não consegue, Ana. Eu vejo. Eu olhei para ele, tentando manter a calma, mas meu coração batia mais rápido. O que você quer dizer com isso? Zrenia, perguntei, sentindo a tensão no ar aumentar. Você sabe exatamente o que quero dizer, e acho que já está na hora de parar de esconder, disse ele, sua voz baixa, quase como se fosse um convite. Era impossível não perceber a mudança no clima. Minha respiração estava mais pesada e, mesmo tentando ignorar, o desejo que se insinuava entre nós dois começava a crescer. Eu não sei se entendo o que você está tentando dizer, falei, tentando me afastar um pouco, mas minha curiosidade já tinha me levado para um lugar onde eu não conseguia mais voltar. Ele sorriu de maneira enigmática, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Acho que você sabe sim, Ana. E se quiser, podemos deixar as palavras de lado, disse ele, antes de se inclinar ligeiramente, aproximando seus lábios dos meus. Não foi um gesto apressado, mas foi carregado de uma tensão que me atingiu como uma onda. Senti um calor se espalhar por todo o meu corpo. Estava perdida em uma mistura de sentimentos conflitantes. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer não era algo simples, mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar. Meu corpo já estava respondendo e, sem pensar, eu me deixei levar. Me aproximei dele e, no instante seguinte, nossos lábios se encontraram. O beijo não foi leve, foi cheio de intensidade, de desejo, de algo proibido. E ao me entregar àquele momento, sentia como se o tempo tivesse parado ao nosso redor. E então, no auge daquele momento de prazer, o som da porta se abriu abruptamente. Lorenzo entrou na sala, mais cedo do que eu esperava. Seus olhos percorriam a cena com rapidez e por um instante ele ficou parado, tentando entender o que estava acontecendo diante dele. Quando ele viu Antônio e eu naquele beijo, um choque tomou conta de seu rosto. Ele congelou no lugar, a expressão de incredulidade clara em seus olhos. O que está acontecendo aqui? Lorenzo conseguiu perguntar, sua voz trêmula, com um misto de confusão e desconcerto. Eu fiquei paralisada, sem saber como reagir, meus olhos fixos em Lorenzo. O tempo parecia ter parado, e eu sentia o peso de sua presença de forma intensa. Antônio também se afastou, dando um passo atrás, mas a tensão entre nós três só aumentava. O que estava acontecendo não era mais algo simples de entender. Lorenzo, ainda em choque, não demonstrou raiva. Ele simplesmente ficou ali, parado, analisando a cena, seu olhar entre mim e Antônio. Ele parecia processar a situação de forma surpreendentemente calma. Então, com um controle que me deixou sem palavras, Lorenzo se aproximou lentamente, os olhos fixos em mim, e disse, com uma calma inquietante, quero participar. Fiquei completamente sem palavras, perdida, sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo, uma onda de desejo tomou conta de mim com uma força tão intensa que não conseguia mais ignorá-la. Antônio, que já havia me beijado, não hesitou nem por um segundo. Ele fez questão de dar espaço para Lorenzo se aproximar, e naquele momento, o ambiente ao nosso redor se transformou por completo, como se algo mágico, inesperado, tivesse tomado conta de todos nós. Eu estava com a mente em turbilhão, sem saber o que esperar, mas uma sensação muito clara se formava dentro de mim. Algo estava se despertando, algo que eu nunca tinha experimentado antes, algo que me empurrava para um novo caminho. Ali, com Lorenzo e Antônio, entrei em um jogo de desejos que eu jamais imaginei viver, muito menos dentro do meu casamento. O prazer foi tão avassalador que, a cada toque, a cada olhar, a experiência se tornava mais intensa e mais profunda do que qualquer coisa que eu já havia vivido. A cada momento parecia que eu me entregava mais, me deixando levar por algo que estava além da minha compreensão. Eu me via em um lugar onde as barreiras que eu tinha anteriormente, aquelas que me limitavam, estavam desaparecendo,
como se o que fosse importante naquele momento fosse apenas o prazer e a intensidade de cada sensação. E eu me perdi nisso, em uma experiência completamente nova e transformadora. Hoje, a nossa vida de casados é completamente diferente do que era antes. Lorenzo e eu atravessamos para uma nova fase, uma fase onde não existem mais limitações. O prazer e o desejo são algo que compartilhamos abertamente, sem medo de julgamentos. Conversamos sobre as nossas fantasias, sobre o que realmente desejamos e nos esforçamos para satisfazer esses desejos juntos. Ele deixou de ser apenas meu marido e se tornou meu verdadeiro parceiro de prazer, alguém que não só entende as minhas necessidades, mas também as dele. Alguém que não tem medo de explorar novos horizontes ao meu lado, de descobrir o que mais podemos viver. Eu continuo sendo quem sempre fui, uma mulher que adora ser desejada, que se entrega ao prazer sem reservas. Mas agora, Lorenzo e eu exploramos tudo isso de uma maneira mais profunda, mais intensa, mais consciente. E, de alguma forma, o que começou como uma traição se transformou em uma nova forma de união para nós. Criamos uma conexão que vai além do casamento tradicional, algo que nos aproxima ainda mais. Nosso casamento nunca mais foi o mesmo, e de coração não trocaria essa nova fase por nada. Agora, tenho liberdade para viver e sentir tudo o que desejo, e sei que Lorenzo está ao meu lado, pronto para explorar tudo comigo, sem restrições. Cada passo dessa jornada é compartilhado, e juntos estamos criando algo único, algo que não imaginávamos ser possível, mas que se tornou a nossa verdade. Vocês já pensaram em fazer algo assim no casamento de vocês? Deixem nos comentários. Obrigada por me ouvirem e se inscrevam no canal.